Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Anderson Silva, fundador do Centro Educacional 7 de Setembro, que hoje é a maior plataforma de cursos gratuitos do Brasil. Aqui você encontrará educação acessível com a melhor qualidade de áudio e vídeo do mercado. Parabéns, você já está inscrito no curso. É muito importante que você permaneça no grupo. Não saia dele. A nossa certificação é completa e reconhecida em todo o território nacional. Quando você solicita o certificado, automaticamente você já adquiriu também o seu e-book completo com todo o conteúdo do curso, que estará disponível para download lá na nossa plataforma, que é exclusiva. Para isso, existe uma pequena taxa, mas fique tranquilo, o certificado não é obrigatório. Todas as aulas são 100% gratuitas. Depois, dá uma conferida lá na imagem do grupo, pois lá temos todos os prazos. Não sabemos quando haverá uma nova turma desse curso. Então, aproveite a oportunidade. Que Deus te abençoe. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Kalinha, sou biomédica, tenho mestrado e doutorado em biofotônica aplicada às ciências da saúde. Hoje eu venho aqui para darmos início ao nosso super curso de genética, tá? Eu já fui professora de genética na universidade, é uma área que eu tenho muita similaridade, eu trabalhei bastante com genética no mestrado e no doutorado, desenvolvendo técnicas de expressão gênica. Então, eu espero compartilhar com vocês um pouco da minha experiência, tá bom? A gente dividiu aqui esse curso em 5 aulas, tá? Serão 4 aulas de conteúdo. A primeira é o que é uma introdução de genética. Na segunda aula, nós vamos falar sobre mutações gênicas e mutações cromossômicas. Na terceira aula, a gente vai falar um pouquinho sobre leis de Mendel e herdabilidade. E na última aula, sobre os padrões de herança genética e heredograma, tá bom? Então, nós vamos ter uma aula aí, uma 5ª aula só de dúvidas, tá? Apresentação de casos clínicos. Então, as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem me enviando que eu vou responder aí na última aula, tá? E aí a gente começa falando, né, o que é genética. O que é genética para vocês? Quando a gente fala genética, lembra de herança, de família, né? Eu puxei a minha mãe, puxei o meu pai, e realmente é isso que acontece. Quando ocorre a fecundação, quando o espermatozoide ele fecunda um óvulo, então o espermatozoide ele envia o seu material genético e o óvulo, e eles dois se juntam e formam o bebê. Então eu vou ter metade do meu material genético que veio da minha mãe e metade que veio do meu pai, tá bom? Então a genética, ela é a especialidade da biologia que estuda os genes, que são os componentes do nosso DNA. Estuda a hereditariedade, a variação dos organismos e a forma como eles transmitem as características biológicas de geração para geração. Então, na genética, a gente vai estudar os genes, como esses genes formam as proteínas que formam as características do nosso corpo, a hereditariedade, né? Como os organismos, eles podem transmitir as características de pais para filhos. Na genética, existem os estudos de genética, né? Que são avaliados com as probabilidades de passar as doenças dos pais para os filhos. Então, existem alguns métodos de prevenção de doenças genéticas. Bom, a genética, pessoal, né, para compreender melhor as heranças genéticas, né, e herdabilidade, é necessário relembrar como que o nosso corpo ele é formado. Tá? O nosso corpo ele é formado por muitas células que formam os nossos órgãos. Então é importante a gente lembrar aqui nesse curso de início, lembrar o que é uma célula, quais são as estruturas da célula, né? As estruturas que nós temos dentro da célula. Quais são, né, os termos das células, as funções,
o que que nós temos dentro de cada organela, qual a função de cada organela, tá bom? A transmissão de características genéticas. Então, dentro do nosso corpo, nós temos as células que são formadas por um material genético que fica dentro do nosso núcleo. E aí, é esse tipo de material que vai passando de geração para geração. Então, quando a gente tem a fecundação, o meu DNA que está lá no meu núcleo da célula, ele vai ser transmitido para o meu filho, tá? Então, eu tenho uma célula que é composta de membrana plasmática, citoplasma e núcleo. E dentro do núcleo, eu tenho o DNA, que é o que é passado de geração para geração, que vai transmitindo as características, tá bom? Bom, e aí a gente fala, né, um pouco melhor sobre as células do nosso corpo, que são unidades básicas, estruturais e funcionais dos seres vivos. Então, a célula é ela que trabalha, tá? Todas as minhas células, elas ficam trabalhando a todo instante para que eu tenha energia, para que eu tenha ATP. Então, dentro das minhas células, eu tenho mitocôndrias, né, que são produtoras de ATP. Eu tenho células se replicando, passando pelo processo de divisão celular. Eu tenho formação de tecido. Uma célula vai ficando velha, vai sendo ali substituída por uma célula nova. E para a formação de uma célula nova, eu tenho ali a replicação celular ou divisão celular, que é um processo que vai acontecendo no meu organismo o tempo inteiro. Então, a célula, ela é a menor unidade viva, tá? Unidade viva dentro do corpo humano. E ela, a gente pode dizer que o conjunto de determinadas células vai formar ali os nossos órgãos. As células hepáticas, o conjunto de células hepáticas forma o meu fígado. O conjunto de neurônios forma o meu sistema nervoso. Então, as células, elas vão se juntando e formando os nossos órgãos. E esses órgãos, eles funcionam porque nós temos as células trabalhando a todo instante. Então, elas são as menores unidades vivas dentro do nosso corpo e estão trabalhando ali o tempo inteiro, tá? As células, elas apresentam diversidade em sua morfologia e podem ser estudadas por diferentes áreas da citologia. A citologia é a área que estuda detalhadamente como que são as nossas células. Elas podem ser redondinhas, elas podem ser fusiformes, elas podem ser estreladas, enfim, cada célula tem uma morfologia diferente. Elas podem ser vistas a olho nu, que são as células macroscópicas, ou elas podem ser as células que a gente vê somente no microscópio, que são as microscópicas. É importante a gente tirar uma mensagem, né, desse contexto de célula, que é dentro das células que nós temos o nosso material genético. E todas as células do nosso corpo têm o mesmo material genético. Então, se eu pegar um fio de cabelo, ele tem o mesmo DNA do que uma célula do meu nariz, do que uma célula da minha mão, do que uma célula do meu sangue. Então, todas as células do meu corpo, embora sejam células diferentes, que compõem órgãos diferentes, são células que têm a mesma sequência de DNA, que é uma sequência de DNA única para cada pessoa. As pessoas, elas apresentam 90%, 99% do DNA igual na espécie humana e 1% de DNA difere de pessoa para pessoa, que é o que a gente fala aí, que é a diferença genética, e por isso que a gente tem os exames de DNA para verificar, né, o perfil genético de cada pessoa. Então, cada pessoa tem um perfil genético único, por isso que a gente usa exame de DNA para identificar as pessoas aí, por exemplo, nos casos de paternidade. O organismo humano, ele é formado por trilhões de células, tá? E no interior dessas células encontram-se lá as organelas e o material genético. Lá tem mitocôndria, ribossomo, tem retículo endoplasmático, complexo de Golgi. Cada uma dessas organelas tem uma função específica no nosso corpo para trabalhar adequadamente, tá? As células, elas apresentam muitas funções, como por exemplo, elas têm função de conversão de nutrientes em energia pelo processo de respiração celular na mitocôndrias. As células, elas têm função de produção de proteínas, como por exemplo, enzimas, né, proteínas transportadoras.
As células, elas têm como função sintetização de compostos químicos, elas podem participar da digestão celular, elas participam da multiplicação de DNA, elas atuam na regeneração de tecidos, na limpeza, na defesa do organismo, dentre outras funções. Cada célula do meu corpo ela tem uma função específica, por exemplo, os meus leucócitos lá dentro do meu sangue, eles têm a função de defesa do meu organismo, então a gente tem células importantes no nosso corpo que produz ali os anticorpos de defesa. Então as células elas são importantíssimas e as células do meu corpo elas são nucleadas, onde a gente encontra o nosso DNA. As células, em sua composição, elas são formadas 70% por água. Então, dentro da estrutura celular, nós temos 70% de água, 15% são proteínas, como por exemplo as enzimas, tá? 7% são os ácidos nucleicos, que são DNA e RNA. Que esse é o maior interesse desse curso de genética, né? Porque genética é o estudo do DNA, que é formado, né, a partir dos nossos cromossomos, né? Nós temos os cromossomos que são formados por uma sequência imensa de DNA e aí eles dão as nossas características, o nosso perfil genético. Para que a gente tenha multiplicação, né, formação de proteína, a gente precisa que esse DNA se converta em RNA e esse RNA ele forme as proteínas. Então a gente vai ver que esses são os ácidos nucleicos. Eles são DNA e RNA. O DNA, ele é quem tem o nosso código genético, né? Que vai transcrever em RNA mensageiro, depois formar proteína que vão dar aí as nossas características, tá? Então, a nossa célula ela vai ter em sua composição água, proteínas, o seu DNA, 3% de carboidratos como glicose, sacarose, frutose, 2% de lipídios e gorduras, sais minerais como sódio, potássio, cálcio, dentre outros nutrientes. Bom, essa é a composição, são os elementos essenciais à vida para a nossa célula. Nós precisamos, pessoal, de gordura, porque nós precisamos dessas gorduras, desses lipídios, para algumas funções do meu corpo, tá? Eu preciso de carboidrato, a glicose é a minha única fonte de energia, eu preciso de proteínas para fazer as catalisações, essas enzimas, né? Dentre outras diversas funções proteicas. Então, a célula, ela precisa de todos esses componentes e o DNA também é essencial para manter aí todas as caracterizações que vão sendo passadas para as novas células que vão sendo duplicadas. Bom, no espaço intracelular eu tenho basicamente uma célula que é formada ali por 3 partes básicas, tá? Então, dentro do espaço intracelular, eu vou ter aqui a membrana, né? Que é a membrana que protege a minha célula, tá? Dentro da minha célula, eu vou ter o citoplasma, tá? Então, a minha célula é composta por membrana, citoplasma e núcleo, tá bom? Aqui no citoplasma é onde eu tenho as organelas que vão auxiliar ali nas funções da célula. E aqui dentro do núcleo é onde eu vou ter o meu DNA, tá? Que é o meu material genético. Bom, então a membrana, ela é a capa que envolve a célula, que protege a célula. O citoplasma é a região que fica entre a membrana e o núcleo. Aqui é o citoplasma, certo? E o núcleo é a estrutura que controla as atividades celulares. Então, pessoal, eu deixei esse quadro para vocês verem quais são as principais organelas que eu tenho no meu espaço intracelular e quais são as suas funções, tá bom? A membrana plasmática, por exemplo, ela tem a função de proteção. O núcleo é quem faz o armazenamento do material genético. O retículo endoplasmático rugoso é quem faz ali a produção de proteínas por meio dos ribossomos, tá?
Então, é lá no retículo endoplasmático rugoso que tem os ribossomos, é por isso que chama rugoso, porque ribossomos são como se fossem rugas no retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático liso, ele é responsável por desintoxicação e síntese de lipídios. A mitocôndria, ela atua principalmente no processo de respiração celular e síntese de ATP. Os lisossomos, eles são responsáveis pela digestão intracelular, centríolos pela divisão celular. A gente vai ver que no processo de divisão celular, os centríolos, eles ficam, né, eles fazem um formato de pegar o DNA e os cromossomos e separá-los para que a gente tenha ali o processo de replicação celular ou divisão celular, onde eles vão formar novas células filhas que têm ali de ter o mesmo DNA da célula mãe. Então, os centríolos, eles são importantíssimos no processo de divisão celular, quando eles vão ali ter todo o processo de divisão celular. Então, eles vão separando, né, os componentes para depois fazer ali as células filhas com o mesmo material genético. O complexo de Golgi é responsável pela secreção celular, tá? Então, aqui tem uma imagem de como que é uma célula, né? Onde nós temos aqui a membrana plasmática, tá? Aqui nós temos o citoplasma e dentro do citoplasma nós temos várias organelas. Aqui, por exemplo, é a nossa mitocôndria, que faz a nossa atividade celular de respiração e produção de energia. Aqui nós temos os centríolos, que é quem faz a divisão celular. Aqui nós temos o retículo endoplasmático liso, da desintoxicação. Aqui nós temos o retículo endoplasmático rugoso, onde tem os ribossomos, ó, que são essas ruguinhas que fazem as nossas proteínas. Aqui nós temos o complexo de Golgi, enfim. Essa aqui é uma imagem de uma célula, tá? E aqui nós podemos ver o nosso núcleo da célula, tá? E dentro dele nós temos aqui o nosso DNA, tá? Que fica dentro do nucleolo, tá bom? Então, professora, onde que fica o nosso DNA? Dentro da nossa célula, dentro do núcleo, tá? Lá ficam os cromossomos bem condensadinhos e eles ficam pequenininhos dentro do núcleo da célula, certo? Então, no núcleo das células, né? No núcleo das células, encontra-se o material genético, DNA, disposto em forma de cromossomos ou cromatina. Então, ele fica bem condensadinho em forma de cromossomos. Que vocês vão lembrar aí do colegial que o cromossomo era em forma de X. Então, aquilo ali é o nosso DNA. O DNA, ele é responsável pelo controle do funcionamento celular, tá? Então, cada célula humana, ela contém aí 23 pares de cromossomos. Professora, quantos cromossomos nós temos? 46. Porque são 23 que estão dispostos em pares, né? Fica 23 assim, ó, em pares. Então, é 23 vezes 2, que é igual a 46 cromossomos. A espécie humana tem 46 cromossomos, que a gente diz que são 23 pares de cromossomos, tá? Então, o DNA, pessoal, ele contém as instruções genéticas que coordenam o desenvolvimento e funcionamento de todos os seres vivos, de alguns vírus e que transmitem as características hereditárias de cada ser. Então, o DNA é quem dá as nossas características e quem dá origem aí às novas espécies, à hereditariedade. Alguns vírus, eles têm DNA, outros têm RNA, então vai depender da espécie de vírus, tá? O DNA, ele é conhecido como ácido desoxirribonucleico e ele é formado por uma fita dupla formado por 4 bases nitrogenadas. Então, o nosso DNA são 2 fitas e aonde nós temos as bases nitrogenadas, que são adenina, timina, citosina e guanina. Então, por exemplo, aqui eu tenho adenina, timina, citosina e guanina. Eles vão se ligar em bases complementares na segunda fita. Então, essa é a fita número 1, essa é a fita número 2. A adenina se liga com timina, timina com adenina, citosina com guanina, guanina com citosina. E aí eles vão ser ligados por pontes de hidrogênio e aqui eles formam o nosso DNA.
Professora, como que a senhora lembra que um liga com o outro? Eu penso assim, ó, Aguinaldo, Timóteo, Gal, Costa, tá? A liga com T, G com C. Aguinaldo, Timóteo, Gal Costa. E aí eles formam o nosso DNA, esse DNA ele vai se entrelaçando, formando aí uma dupla hélice e ele vai se enrolando até formar os nossos cromossomos. A função do DNA, pessoal, é armazenar, tá, as informações necessárias para a reprodução do RNA e das proteínas, tá? Então, o DNA, ele tem o nosso código genético que se transcreve em RNA mensageiro e esse RNA mensageiro, ele se traduz em proteínas. Aqui a gente tem uma imagem, né, de uma dupla hélice de DNA que é formada pelas bases nucleotídeas adenina, timina, citosina e guanina. Aqui as cores verde, laranja, azul e amarelo. Ó. Verde, laranja, azul e amarelo. Quem é o verde? Adenina. Quem é o laranja? Timina. Então, Aguinaldo, Timóteo, tá? Quem é o azul? Guanina. Quem é o amarelo? Citosina. Gal, Costa, tá? Então não esqueça, eu espero que vocês saiam hoje dessa aula craques aí em complementariedade de bases nucleotídeas de DNA, tá? Mais uma vez aqui, ó, a guanina se liga com citosina, Gal Costa, e a adenina se liga com timina, Aguinaldo Timóteo. Então o DNA, ele é composto, né? Ele é formado aqui pelas bases nucleotídeas que se ligam por pontes de hidrogênio. A guanina e a citosina, elas são formadas por 3 pontes, né? Elas são ligadas por 3 pontes, ó. 1, 2, 3. Enquanto a adenina e a timina, elas são ligadas apenas por 2 pontes de hidrogênio, tá? E aí é por isso que a gente fala que o sentido na nossa vida é de 5 para 3 linhas, porque esse é o sentido de duplicação do DNA. Então, o DNA, ele vem aqui na duplicação no sentido de 5 para 3 linhas. E aí, nós temos o nosso DNA formado aí por uma ligação sempre das bases nucleotídeas com uma pentose, tá? Então, aqui nós temos a pentose, que é o que a gente chama de desoxirribose quando é no DNA e ribose no RNA. Então, as ligações, elas acontecem adenina, timina, adenina, timina, Aguinaldo, Timóteo, Gal Costa, que é guanina citosina. Quando é no RNA, esse T, ele se troca por U, uracila, tá? No RNA a gente não tem a letra T, a gente tem a letra U. O DNA, então, né, ele sempre vai fazer a formação da proteína, então sempre que vai acontecer esse procedimento, nós temos aqui o sentido do alongamento da fita de 5 para 3 linhas. Tá bom? Então, é por isso que dizem que esse é o sentido da vida. Então, sempre vai ocorrer duplicação de DNA. A DNA polimerase, que é uma enzima, ela percorre o DNA sempre nesse sentido de 5 para 3 linhas. Aqui é a DNA polimerase, onde ela vai fazendo aqui esse procedimento. E ela vem esse procedimento da etapa de duplicação. E ela vem aqui no sentido de 5 para 3 linhas para sempre fazendo aí essa nova fita. Então, o DNA novo, ele só pode crescer nesse sentido, que é de 5 para 3 linhas, onde a gente vai ter aí a nova fita, tá? Então, eu acho que é importante de falar para vocês que a duplicação de DNA, ela acontece sempre que a gente precisa de células novas. Por exemplo, um bebezinho, para ele ficar adulto, ele vai crescer como? As células se proliferando. Então, ele era essa célula e vai crescendo, vai ficando um adulto grandão, tá? Então, ele cresce através da duplicação celular e para que se tenham células sendo duplicadas, precisa de duplicação de DNA. Esse DNA ele tem que ser duplicado de forma correta, porque qualquer erro na sequência genética, em qualquer letrinha, pode trazer uma doença genética. Então, é importante a gente ter ciência que essa duplicação de DNA ela tem que acontecer de forma correta. Nessa imagem, eu coloquei para vocês verem como que é um DNA. Então, aqui nós temos o DNA, né? Nessa imagem. Aqui, então, aqui nós temos o DNA.
Esse DNA, ele vai se ligando a proteínas que a gente chama de histona, tá? Vai formando uma cromatina, que é quando o DNA ele se envolve na histona, e essa cromatina, ela vai se condensando e formando o cromossomo. Olha que legal. Professora, cromossomo, cromatina e DNA é a mesma coisa? É a mesma coisa. A diferença é que o DNA é uma fita gigante, né? Uma fita gigante, uma dupla fita gigante em forma de hélice. Só que aí, se ficar em fita, ele não cabe dentro do núcleo da célula, né? E aí, para ele caber dentro do núcleo da célula, ele tem que se compactuar. Para se compactuar, ele vai se enrolando nas proteínas que a gente chama de histona. É como se fosse uma linha, um rolo de linha. Você vai enrolando a linha ali no tubo. É a mesma coisa do DNA. Vai enrolando o DNA nas histonas, tá? Que aí ela vai formando o que a gente chama de cromatina. Essa cromatina, ela condensa até que a gente tenha ali os cromossomos. Então, se a gente olhar o núcleo da célula, a gente tem 23 cromossomos dispostos em pares, tá bom? Bom, aqui eu mostrei mais uma vez para vocês a imagem, né? Aqui nós temos o DNA, que é uma fita gigante. Ele é composto por vários genes, né? Genes são pedaços do DNA que formam proteínas. Então, eles têm códigos específicos formadores de proteínas, tá? E aí, esse DNA, ele se compactua bastante até formar o cromossomo. Esse cromossomo, ele é formado pelo braço e aqui pelo centrômero, tá bom? Bom, a gente falou, então, que é DNA, que é uma dupla hélice, né, uma fita dupla, quais são as suas composições, né, ele é formado por desoxirribose, pelas bases nucleotídeas. A gente viu que esse DNA, ele é composto por genes que formam proteínas, ele é duplicado ao longo da vida, né, essa duplicação acontece no sentido 5 para 3 linhas, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre o RNA, tá? Professora, o que é o RNA? O RNA, ao contrário do DNA, ele é uma fita simples, tá? O DNA era fita dupla, o RNA é uma fita simples. Ele também é formado por 4 bases nucleotídeas, que é adenina, uracila, guanina e citosina. Então, no DNA a gente tem a timina e no RNA a gente troca timina por uracila. Então, DNA a gente tem timina, RNA, a gente tem uracila, tá? Então, todo lugar que tivesse um T, ele é trocado por U no RNA, tá bom? Então, o açúcar que compõe o nosso RNA é a ribose, tá? E existem 3 modalidades de RNA, que é o RNA mensageiro, o RNA ribossômico e o RNA transportador, tá? O RNA mensageiro é aquele que tem a mensagem do nosso DNA para formar a proteína. Então, o meu DNA, por exemplo, eu tenho um DNA ACTG, tá? E aí meu corpo fala, eu tô precisando de proteína, tô precisando de uma proteína, por exemplo, hemoglobina, eu preciso de hemoglobina para o meu sangue. Então, fala assim, então eu vou produzir mais hemoglobina, tá? Então, o meu DNA, ele tem que se transcrever em RNA mensageiro. Como é que eu transcrevo um RNA mensageiro? Fazendo ali a complementariedade. Então, aonde eu tinha adenina, lembra que era Agnaldo Timóteo? Mas no RNA eu não tenho T, eu tenho U, tá? Então, aqui é como se fosse Agnaldo Uracilo agora, tá bom? Citosina, guanina, porque é Gal Costa. Onde eu tinha timina vai ser o A, lembra do Agnaldo. E onde eu tenho guanina, citosina. Então, esse vai ser o meu RNA mensageiro. Ele é formado a partir de um código genético, tá bom? E aí, esse RNA mensageiro, ele vai se traduzir numa proteína para o meu corpo, tá? Durante esse processo de tradução do RNA mensageiro para a proteína, eu tenho ali o auxílio de 2 tipos de RNA, que é o que a gente chama de RNA ribossômico, que comanda a síntese de proteínas, e RNA transportador, que é aquele que transporta os aminoácidos durante a formação das minhas proteínas. Então, aqui tem para vocês uma imagem de um RNA, então é uma fita simples de RNA, tá?
E na sua composição ele tem citosina, guanina, adenina e uracila, tá bom? Então, eu não tenho timina no RNA, não tem timina. Então, a timina, ela é transformada em uracila no meu RNA, tá? No RNA uracila, só no DNA que tem timina. As outras 3 bases tem em ambos, tanto no RNA quanto no DNA. Bom, então uma vez que a gente falou em DNA, em RNA, que é a transcrição daquela mensagem do nosso código genético de DNA, a gente fala agora em proteína ou síntese proteica. Pessoal, as minhas características são formadas pelas proteínas. Por exemplo, a cor da minha pele é determinada pelas proteínas, as proteínas que foram formadas a partir do código genético do meu DNA. Então, quer dizer que eu tenho uma proteína que é chamada de melanina. As pessoas que são mais escuras, né, são negras, elas têm muita melanina. As pessoas morenas têm muita melanina. As pessoas que são loiras têm pouca melanina na cor da pele. Então, o que designa a cor da minha pele é uma proteína chamada melanina. Então, o meu DNA tem a mensagem genética que se transcreve em RNA mensageiro e o meu RNA mensageiro produz a minha melanina, a minha proteína, tá bom? Então, é isso que acontece. Esse é o dogma central da biologia molecular, da genética, né? Esse é o dogma central da nossa vida. DNA passando a mensagem para transcrever RNA mensageiro, RNA mensageiro formando as proteínas do meu corpo e dando as minhas características. A cor do meu cabelo também é determinada pela melanina. Quanto mais melanina, mais preto ele é. A cor do meu olho também é determinada pela melanina. A minha altura é determinada por a proteína que a gente fala que é o hormônio do crescimento. Os hormônios, eles são proteínas. A minha imunidade, ela vai depender do meu DNA, do meu código genético. Porque os meus anticorpos, que são proteínas, eles são produzidos de acordo com o meu DNA. Então, o meu DNA é o que me dá uma característica única. Eu sou uma pessoa única. Então, eu tenho facilidade aí de engordar. Então, é porque eu tenho aí dificuldade nas enzimas digestivas, que são proteínas. Enfim, o meu DNA é quem define quem eu sou através das minhas proteínas, que são elas que me dão as minhas características. A síntese proteica, né, é um processo pelo qual as células, elas produzem através de DNA e RNA as proteínas necessárias ao funcionamento celular. Então, a gente classifica como gene o trecho do DNA que se transcreve em RNA para a produção de uma determinada proteína. Então, o meu DNA, ele é gigantesco e apenas algumas regiões dele são códigos genéticos que a gente chama de gene, que se transcreve em proteína. Então, por exemplo, aqui eu tenho o meu DNA, tá? Ele é bem grandão. E aqui eu tenho regiões gênicas. Então, aqui é a proteína da melanina, aqui é o gene que descreve a proteína do hormônio do crescimento, GH. Aqui é a proteína que descreve o meu anticorpo, tá? Então, eu tenho regiões gênicas, tá? Aqui. E eu tenho regiões intergênicas no meu DNA. Aqui, por exemplo, ó, é uma região intergênica que fica entre os genes. Então, não é todo o meu DNA que vai descrever aí a transcrição de RNA e proteínas. São apenas partes específicas do meu DNA que se transcrevem em proteínas específicas, tá bom? Então, essas regiões intergênicas, por exemplo, são regiões que são regiões estruturais para o meu DNA. Elas são importantes quando eu vou fazer teste de paternidade. São essas regiões aqui, ó, que eu avalio, que a gente chama que são regiões de polimorfismos, tá? Bom, e aí as minhas proteínas, elas determinam principalmente aí cor dos olhos, cor e tipo do cabelo, estatura, dentre outros tipos de características. Então, gene, pessoal, é um trecho do meu DNA que vai se transcrever em RNA mensageiro
E esse RNA mensageiro vai se traduzir numa proteína específica. E essa proteína vai ter uma função, a função da cor do cabelo, a função do crescimento, a função da imunidade. Então, vocês saiam dessa aula hoje com a ciência de que tudo que eu sou é por causa do meu DNA, tá bom? Então, o DNA é tudo na nossa vida, DNA é maravilhoso, genética é tudo de mais lindo que se possa existir. Eu espero que vocês saiam daqui também com isso, porque eu não sei vocês, mas eu sou apaixonada por genética. Aqui eu coloquei um exemplo, ó. Para determinada característica, apresentamos o gene descrito abaixo. Uma sequência de DNA que se transcreve em RNA mensageiro que vai até o citoplasma e forma a proteína. Que interessante, não é dentro do núcleo que forma a proteína? Não, não é dentro do núcleo que forma a proteína. Lá dentro do núcleo, a gente tem a conversão de DNA em RNA mensageiro. Mas esse RNA mensageiro, ele sai do núcleo, vai até o citoplasma, até lá onde está o ribossomo, e junto com o ribossomo faz a proteína. Então, o RNA mensageiro, ele sai do núcleo, vem até o ribossomo, ele leva a mensagem do núcleo, então é como se o RNA mensageiro ele fosse um mensageiro mesmo, um correio, né, um caixa postal. Então ele sai do núcleo, o DNA ele se transcreve em RNA mensageiro para levar a mensagem até o citoplasma, para avisar para o ribossomo, para converter aquele RNA mensageiro em proteína. Tem um vídeo, pessoal, muito legal no YouTube, que ele chama Nascimento e Morte de RNA mensageiro. É um vídeo curtinho, eu acho que ele tem 8 minutos. É um vídeo super engraçado, tem uma música super legal e ao mesmo tempo é uma história muito triste. É um vídeo animado onde fala do nascimento e da morte do RNA mensageiro. Então, lá dentro do núcleo da célula, ele tem o seu nascimento e aí ele cresce. E aí ele tem a missão de ir até o citoplasma, encontrar os ribossomos, né? E os outros RNAs para formar as proteínas. E aí ele morre. Assistam esse vídeo para vocês verem como é um vídeo demais. E eu tenho certeza que com esse vídeo vocês vão sair daqui, vocês vão conseguir ter na mente de vocês como é que acontece a síntese proteica a partir do nosso DNA. Eu até chorei a primeira vez que eu assisti o vídeo. Eu fiquei muito triste com o final, mas assim vocês conseguem memorizar de forma animada, né, o procedimento de síntese proteica, como que o DNA ele forma as nossas proteínas. Então, aqui, por exemplo, eu coloquei para vocês uma sequência de DNA, ó, ACTG, que se transcreveu em RNA mensageiro. Então, Gal Costa, Agnaldo Timóteo, Gal Costa. E lembra que aqui embaixo, como é RNA, não pode ter o T. Onde seria o T, a gente troca por U. Então, é Agnaldo Uracilo, tá bom? E aí, essa mensagem de RNA, ela vem até o meu citoplasma e forma aqui a minha proteína, que dá aí a minha característica, certo? Então, aqui mais uma vez, ó, o DNA, fita dupla, se transcreve em RNA mensageiro, fita simples, e aí esse RNA mensageiro, ele vai até o meu citoplasma e se traduz em proteínas, em diferentes proteínas do meu corpo que dão aí as minhas características, tá? Uma coisa que eu acho que é importante falar para vocês é que quando a gente tem o DNA se convertendo em RNA, né? Esse RNA, ele se transforma em RNA mensageiro, a gente tem regiões, né, que são chamadas de exon e intron. Então, existe o primeiro processo, né, que é DNA se converter em RNA, e esse RNA, depois, ele passa por um processo de filtração. Apenas as regiões exon, né, que são regiões codificantes, elas são aproveitadas aqui no RNA mensageiro. Então, existe uma seleção específica do RNA. Os exons, que são regiões codificantes de proteínas, tá? Que são essas que eu estou circulando para vocês. São chamados de exon, tá? Essas regiões que ficam entre os exons, a gente chama de intron. Quando vocês ouvirem a palavra intron, vocês lembrem da palavra intrometido. Então, ele está ali por uma função
que não é nenhuma, ele não tem nenhuma função, então ele vai ser eliminado. Esses intrometidos são eliminados porque eles não têm função de formar proteína. Então, depois que o DNA ele se converte em RNA mensageiro, a gente pega esse RNA mensageiro e faz uma limpeza nele, tira todos os intrometidos, então a gente tem apenas a mensagem exon, dos exons, tá? Uma mensagem de exon. E aí, esse RNA mensageiro formado pelos exons é quem faz aí a formação das nossas proteínas, tá? Então, aqui eu coloquei mais uma vez para vocês verem como é. Aqui é o nosso núcleo da célula, essa bolinha roxa, ó, tá vendo? Aqui é o núcleo. Dentro do núcleo, o DNA se transcreve em RNA pré-mensageiro. Aí aqui a gente tira todos os intrometidos, forma o RNA mensageiro dentro do núcleo. O RNA mensageiro ele cresce, se despede e vem aqui até o nosso citoplasma, encontrar o ribossomo e traduzir-se em proteína para formar aí as nossas características. Lá dentro lá no ribossomo, né, dentro do citoplasma, a gente tem o processo de tradução. Então, aqui é o nosso RNA mensageiro, esse aqui, ó, ele é cheio de letrinhas. Aí vem o RNA transportador, né, e aí ele traz aminoácidos para que eles consigam se ligar. Então, cada 3 bases do RNA mensageiro se liga 3 bases aqui do RNA transportador, e isso aqui vai formando aminoácidos que vão formando as nossas proteínas. Cada trincha de base, pessoal, cada 3 dessa formam um aminoácido. E aí os aminoácidos se juntam e formam nossas proteínas, tá bom? Isso aqui é o que a gente chama de códon, ligação códon e anticódon. Então, aqui nós temos o códon, no RNA mensageiro, aqui em cima nós temos o anticódon. Eles se ligam e cada ligação dessa vai formando uma bolinha dessa, que é um aminoácido. O conjunto de aminoácidos forma nossas proteínas. E vejam que processo incrível feito a partir do nosso DNA. O nosso DNA é demais. A partir de uma fita de DNA, a gente teve todo esse processo e formou aí no final as proteínas que dão as nossas características. Então, durante a síntese proteica, lá no ribossomo, esse processo que eu acabei de falar para vocês, que cada 3 letrinhas formam um aminoácido, então, por exemplo, A, U, aí eu trago aqui uma sequência que é complementar, então cada sequência dessa vai formar um aminoácido específico. Professora, como é que eu sei quais são os aminoácidos? Porque aqui está mostrando, ó, o U forma fenilalanina, o A forma leucina. Qualquer uma dessas 3 sequências vão formar a fenilalanina. Qualquer dessas 2 sequências. Qualquer uma dessas 2 forma leucina. Qualquer uma dessas vai formar leucina, isoleucina, valina, enfim. Aqui é como se fosse a nossa tabela de código genético, tá? Aqui é a tabela de códon e anticódon que a gente tem da formação dos aminoácidos. E a junção desses aminoácidos formam as nossas proteínas, tá bom? Aqui tem uma imagem muito engraçada que eu vou mostrar para vocês, né? Que é como se fosse uma construção. Então, aqui nós temos o DNA nessa foto, né? Aqui nós temos o DNA. Então, ele é uma dupla fita, então é essa escada aqui, lá se vai o DNA. Ele vai se transcrever em RNA mensageiro, uma mensagem única, tá? Uma fita simples. Esse RNA mensageiro, ele vai aqui até o nosso citoplasma, passa aqui, né? Sai do núcleo, vem para o citoplasma, aqui onde ele vai ser traduzido em proteína lá no ribossomo. Então, é muito engraçado isso, né? Vocês lembrem dessa escada que é o DNA, se transcrevendo em RNA mensageiro fita única, que sai do núcleo, vai até o citoplasma, se traduzir em proteína, quando ele vem aqui procurar pelo ribossomo, tá? Pelo RNA ribossômico e RNA transportador, formando os aminoácidos pelas trincas de base e depois fazendo a proteína final.
Pessoal, é importante falar para vocês que durante esse processo de formação de proteínas, se acontece algum erro nessas bases nucleotídeas, nessas letrinhas, o A é trocado pelo T, o T é trocado pelo C, durante o desenvolvimento embrionário, quando esse bebê está sendo gerado no útero, né? Se existe alguma alteração dessas letrinhas, dessas bases, esse bebê ele pode nascer com uma doença genética congênita, ou se ao longo da minha vida as minhas células elas vão perdendo o poder de controle, né, da minha sequência genética, eu também posso adquirir uma doença genética ao longo da vida, como por exemplo aí uma diabetes, eu posso adquirir com o tempo, né, se ao longo da minha vida minhas células vão ficando cansadas, eu tenho uma alimentação muito ruim, não pratico atividade física, elas vão sentindo aí uma dificuldade em trabalhar, em fazer a divisão celular, então no momento que minhas células vão se dividindo, elas acabam dividindo essa sequência genética de forma errada, formando minhas proteínas de forma errada, e aí eu posso ter doenças genéticas, tá bom? E essas são as doenças que a gente tem, que recebe dos nossos pais. Então, se o meu pai ele tinha uma sequência genética de uma doença, como a gente recebe o nosso DNA de pai para filho, eu recebi o mesmo DNA que ele tinha. Então, existe a probabilidade de eu ter a mesma doença que ele ou não. Se ele tem uma doença genética, não quer dizer que eu vou ter. Eu preciso fazer o estudo genético, né, dos genes do meu pai, do meu gene, geralmente procuro um geneticista, e avaliar a probabilidade de eu ter a doença. Então, existem algumas alterações durante essa síntese de proteína que podem levar a algumas doenças genéticas, tá? Durante a replicação do DNA, vários erros podem acontecer dentro das células, tá bom? Os agentes ambientais, eles também podem provocar erros no DNA, como, por exemplo, alguns compostos químicos, que pode ser fumaça do cigarro, álcool. Então, uma pessoa que ela fuma muito a vida toda, essa fumaça do cigarro, ela é super tóxica, ela pode alterar essas células, né? Provocar ali uma alteração no DNA, e ao longo da vida alterar a síntese de proteínas, e essa pessoa aí pode ter no futuro alguma doença, um câncer, né, por alteração do seu material genético, do seu DNA. Pode ser também compostos físicos, como uma exposição muito grande a raios UV do sol, uma radiação ionizante, por exemplo, a pessoa trabalha com raio-x, ela tem que se paramentar corretamente para ela não ficar muito tempo exposta, né, à radiação, porque essa radiação ela pode provocar diretamente uma alteração no DNA da pessoa, que pode causar aí um problema na síntese proteica, causando doença aí adquirida por meios, por fatores multifatoriais do ambiente. Ou fatores biológicos, por exemplo, se a pessoa ela teve infecção por algum tipo de vírus ou bactéria, isso pode causar uma desordem no seu material genético, como, por exemplo, uma infecção pelo vírus do HPV, que vai causar ali a chance da mulher desenvolver um câncer de colo de útero. Então, esse vírus, ele vai lá nas células, né, cérvico-vaginais, lá do útero, né, e aí vai alterar o DNA dessas células e pode desenvolver ali uma deficiência na produção daquela célula, causando ali um câncer. Então, essas alterações nas bases do DNA são chamadas de mutações. Então, existem muitas mutações que acontecem no nosso DNA que podem trazer aí o desenvolvimento de doenças genéticas. Uma vez que o DNA ele é mutado, tá? Pode produzir uma proteína com uma função errada ou até mesmo sem função. Como, por exemplo, no caso da anemia falciforme, eu coloquei aqui para vocês, ó, aqui nós temos um DNA que é normal, tá? E aí, aqui nós temos um DNA que é mutado. Então, aqui eu tinha a sequência GAG, aqui esse A, ele foi trocado por um T, tá vendo? Então, eu troquei apenas uma letrinha, gente. E aí, a proteína, ela se tornou uma proteína mutante e a pessoa tem uma doença genética que é chamada de anemia
falciforme. Para vocês verem como é super importante a formação de proteínas no nosso corpo. Apenas uma letrinha, ó, apenas uma letrinha, formou aqui um RNA mensageiro mutante, uma proteína mutante e desencadeou aqui uma doença genética. Então, são muitas as alterações genéticas que acontecem no nosso corpo que desenvolvem o câncer. Então, é quando apenas um pedacinho de DNA ele é alterado. E aí, um negocinho desse tamanho causa ali um estrago super grande. Então, durante esse processo de duplicação e divisão celular, é super importante de ter o controle, né, desses processos para que a gente não tenha células aí com má formação proteica e desenvolvimento cancerígeno. Bom, pessoal, essa era a aula 1, que é a introdução à genética, o que é DNA, RNA, material genético, qual a função do DNA no nosso corpo, né, o que ele designa para a gente, as nossas estruturas, características e o que pode acontecer se ele tem aí um erro durante a sua divisão celular. Eu deixei aqui um estudo dirigido para vocês, tá? Para vocês responderem, então façam em casa para fixação dessa aula. A próxima aula a gente vai falar sobre mutações gênicas e cromossômicas. Um abraço e até a próxima aula.